Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente fala sobre como construir uma carreira de consultoria lucrativa. Eu sou Getúlio Vargas, eu sou consultor empresarial aqui da Excel e hoje eu quero falar sobre o caminho para decolar a sua consultoria. A gente está num período agora de fim de ano e o próximo ano já está às portas, né? E esse período de fim de ano, início de novo ano, sempre é um bom momento para a gente dedicar, para a gente poder planejar o nosso negócio. Por quê? Porque a gente sente que quando nesses períodos assim, há uma sensação de que um ciclo está se encerrando e o novo ciclo que vai se iniciar, ele traz sempre para a gente novas perspectivas, né? A esperança de a gente fazer melhor do que a gente estava fazendo no ano que está se encerrando. Então, sempre é um bom momento para a gente pensar em planejar. Para quem está começando, né, que ainda não iniciou um negócio de consultoria, que ainda não está atuando no mercado como consultor empresarial, é um bom momento para você planejar e aí então começar certo, né? Com um caminho já mais bem definido, com estratégias mais claras. E também para quem já está no mercado, é um bom momento também para reavaliar tudo que foi feito, né, nesse ano, o que pode ser melhorado, o que você pode adequar para que você tenha um próximo ano com muito mais lucratividade para o seu negócio, com muito mais sucesso no seu negócio. Então, para definir essas estratégias, você precisa se planejar. O objetivo é para que a gente tenha menos erros, que a gente seja mais assertivos nas nossas decisões, nas nossas ações e que também a gente não fique perdido no caminho, mas que tenha um caminho claro para prosseguir. Quem não se planeja acaba não sobrevivendo no mercado, mas quem se planeja sabe exatamente onde está, para onde quer ir e como chegar até lá. Minha dica inicial aqui agora então para você é que você não se aventure no mercado sem planejamento. Isso pode ser um tiro no pé, isso pode ser muito prejudicial para o seu negócio. E você também pode acabar se frustrando na sua carreira como consultor empresarial. Então, para quem está começando, esse é o momento certo de estabelecer o seu percurso, a sua trajetória bastante eficiente para os próximos anos. E para quem já está no mercado, é hora também de rever a sua trajetória e corrigir aquilo que precisa ser corrigido e definir estratégias para alavancar o seu negócio. Bom, já deu para perceber que o planejamento ele tem diversos benefícios, né, tanto para o consultor como para o seu negócio de consultoria. E eu queria aqui destacar dois benefícios que eu considero de muita relevância que é importante você ficar atento. O primeiro benefício que o planejamento traz para o consultor e para o seu negócio é que traz para você a possibilidade de você diagnosticar a sua situação atual. Quando eu falo diagnosticar a sua situação atual, você deve pensar em três pontos principais, né, quando você está diagnosticando como você está no momento. A primeira coisa que você precisa diagnosticar e identificar são os seus ativos. Ativo é tudo aquilo que você tem disponível hoje, né, para você, que pode ser usado no seu negócio para alavancar o seu negócio. Então, pode ser os seus conhecimentos, né, todas as suas habilidades que você tem, aquela expertise que você tem em determinada área, os seus contatos, por exemplo, né, o seu networking, aquelas pessoas que podem ser possíveis clientes e também possíveis parceiros de negócio, né? É importante, e são ativos que você tem. E toda a estrutura que você pode ter de equipamentos, que você pode usar e trazer benefício, né, para o seu negócio. O segundo ponto que você tem que levantar na hora que você está fazendo o diagnóstico da sua situação atual são os seus pontos fortes e pontos fracos. Ou seja, você vai olhar internamente, né, para o seu negócio, para você mesmo, e identificar tudo aquilo que é ponto forte que você tem, que precisa ser evidenciado, porque são pontos fortes seu. E também os pontos fracos, né, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que não é muito bom, que você não tem muita habilidade. Então, esses pontos fortes e fracos precisam estar bem identificados na hora que você está diagnosticando a sua situação atual. E o terceiro ponto, na hora de fazer esse diagnóstico, é você avaliar, olhar para fora agora, né, para o seu ambiente e identificar as oportunidades e as ameaças. Né? Olhando para o seu entorno, onde o seu negócio está localizado,
olhando para a situação do país, olhando para o mundo em si, o que tem de oportunidade que você pode se aproveitar delas e quais são as ameaças que podem atingir negativamente o seu negócio. E aí o segundo benefício que o planejamento também traz, né, o primeiro é a possibilidade de você diagnosticar a sua situação atual. E o segundo benefício é você ter a oportunidade de definir estratégias para, usando toda essa informação que você levantou no diagnóstico, agora você tem a oportunidade de traçar estratégias para um percurso mais decisivo, mais objetivo e que vai te levar a ter mais sucesso no seu negócio. E quando você está definindo essas estratégias, você tem que pensar em 3 pontos principais. O primeiro é olhando para aqueles pontos fortes, né, que você identificou anteriormente e os seus ativos, aquilo que você tem disponível, e ver o que eu posso aproveitar desses pontos fortes e desses ativos para alavancar o meu negócio. O segundo ponto que você tem que identificar na hora a segunda pergunta, né, que você deve fazer na hora de definir as suas estratégias é você se perguntar como eu posso reduzir os pontos fracos que eu tenho. Será que existe algum curso, por exemplo, que eu possa fazer para desenvolver alguma habilidade que eu não tenho, que é um ponto fraco meu, mas que eu possa desenvolver através de um curso ou um treinamento? Ou será que tem alguma coisa, uma contratação de alguém que tenha uma expertise daquilo onde está o meu ponto fraco? Talvez não uma contratação como funcionário, mas talvez uma parceria com um outro consultor. O que eu posso fazer para reduzir esses pontos fracos que eu tenho? E a terceira pergunta que você precisa fazer ao definir suas estratégias é como que eu posso aproveitar as oportunidades que o ambiente externo me apresenta e como eu posso me proteger das ameaças que esse mesmo ambiente externo traz para o meu negócio. Então, a gente já sabendo os benefícios, né, do planejamento e o que a gente precisa fazer, o que é esse planejamento, agora a gente tem que saber como que eu posso começar, como que eu posso fazer esse planejamento para que seja um planejamento eficiente e que vai me trazer bons frutos para me ajudar a alavancar o meu negócio. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui quanto à metodologia que você vai usar, a metodologia de planejamento, né? A minha recomendação é que você utilize aquilo que você já tem bastante conhecimento, aquela metodologia que você já domina. Pode ser o Balance Scorecard, né, o BSC, ou pode ser o Business Model Canvas, ou pode ser a Matriz SWOT, seja qual for a ferramenta, né, ou a metodologia que você vai utilizar. A melhor ferramenta é aquela que você já domina, que você já tem conhecimento. Por que isso? Muita gente pensa, às vezes, em utilizar uma ferramenta que seja mais moderna, inovadora, mais atual, mas que você não tem qualquer conhecimento, ou tem muito pouco conhecimento daquela metodologia. E aí o que vai acontecer? Você não vai saber usar adequadamente aquela metodologia. Você não vai conseguir tirar o melhor proveito daquela metodologia. Enquanto que se você talvez utilizasse uma ferramenta que fosse mais simples, mas que você tenha total domínio dela, você vai poder extrair dessa ferramenta mais simples o máximo que ela pode oferecer. Ou seja, você vai acabar tendo mais ganho com essa metodologia simples, mas que você domina, do que se estivesse utilizando uma ferramenta muito nova e diferente para você, porque você não tem domínio dessa nova ferramenta. Então, a minha dica aqui é: utilize aquilo que você tem. O simples, às vezes, vai ser o melhor caminho. Agora, se você está começando, você ainda não tem muitos conhecimentos, não domina nenhuma ferramenta ou metodologia de planejamento, talvez você só tenha algum conhecimento básico, né? Então, minha recomendação é que você utilize o Business Model Canvas. Por quê? Porque essa metodologia é uma metodologia mais simples, mais fácil de você dominar, ela é mais rápida e que te dá uma visão muito clara e muito abrangente do negócio.
te dá uma visão geral de todo o modelo de negócio que você tá analisando. Mas o que é esse Business Model Canvas? Ou traduzindo, seria o modelo de negócio Canvas. A palavra Canvas é uma palavra utilizada para designar aqueles quadros, né, aquelas telas que os pintores utilizam para fazer as suas pinturas, né? Então eles colocam essas telas no cavalete, esses canvas, e aí então pintam sobre ela a sua pintura, né? Então, essa metodologia de planejamento, ela foi constituída se inspirando nesse canvas, né? Nessa tela de pintura, porque o objetivo foi trazer para uma única tela uma visão geral e global das principais partes de um modelo de negócio. Então ali olhando, você olha várias partes de um modelo de negócio e vê esse modelo como um todo, trazendo um entendimento claro e objetivo de toda a estrutura do negócio, as principais estruturas que mantêm aquele negócio vivo, né? O Canvas, então, ele pode ser utilizado tanto para quem está começando o negócio, ou seja, planejando o negócio que vai começar, né, que vai estabelecer ainda no futuro, como também ele pode ser utilizado para quem já está no mercado, né, para negócios que já existem no mercado e que você quer reavaliar e trazer mais eficiência para o negócio. Então, ele serve tanto para planejar um negócio novo, como para planejar negócios que já existem, né? E por causa disso, é muito importante que você conheça bem essa metodologia, que você se dedique tempo em estudar essa metodologia, porque ela pode ser muito útil para você, tanto para planejar o seu negócio de consultoria, que é o objetivo que a gente está falando aqui agora, mas também você vai poder usar no futuro com os seus clientes. É uma forma de você, quando chegar num cliente, por exemplo, conseguir rapidamente entender todo o modelo de negócio daquele cliente e também planejar com o cliente a melhoria daquele modelo de negócio. Então, essa ferramenta, o Canvas, ela pode ser muito útil para todo e qualquer consultor. Vale a pena você conhecer e entender bem. E ali, nessa metodologia, ela divide essa tela em 9 partes, né, que são os segmentos de cliente, a proposta de valor, canais, relacionamento com o cliente, fontes de receita, atividades chaves, parcerias chaves, recursos principais e estrutura de custo. Se você analisar e olhar, essas 9 partes são as partes principais e que definem todo o modelo de negócio. Ao definir cada uma dessas partes, você tendo essas 9 partes bem definidas e planejadas, você vai ter todo o seu negócio planejado, né? O seu modelo de negócio planejado. Não dá para eu falar aqui de todas essas 9 partes, porque senão ficaria um vídeo muito longo, extenso, né? Mas eu gostaria de focar aqui nas 2 primeiras partes do Canvas, que é o segmento de cliente e a proposta de valor. E por que eu selecionei essas 2 partes? E por que elas são primeiras também, né? São feitas, planejadas primeiramente? Porque elas são base para todo o resto. Se você não definir bem essas 2 partes, você vai acabar comprometendo todo o resto do seu planejamento. Porque todas as outras 7 partes, elas dependem de que você tenha definido bem essas 2 primeiras partes. Então, por isso eu quero focar nesses 2 pontos, nessas 2 partes do Canvas aqui que são primordiais, eu entendo que são primordiais no seu planejamento. A primeira, então, que é o segmento de clientes, o que é isso? A palavra, né, o próprio termo já traz um entendimento, né? Segmento de cliente, ou seja, o segmento, você vai definir o segmento ou a fatia, né? Ou ainda, talvez, o nicho de mercado que você quer atuar. Então, é importante você saber exatamente qual é esse nicho, qual é esse grupo de pessoas, né, de clientes, o grupo ou fatia de mercado que você vai atuar, e que você seja específico nisso, porque é importante você conhecer a fundo o seu cliente. Não adianta você dizer, por exemplo, eu estou começando na carreira agora de consultoria, eu ainda não tenho clientes, então eu não vou segmentar, eu não vou definir um nicho muito específico,
porque eu preciso pegar qualquer cliente que aparecer na minha frente. Ou seja, qualquer empresa cliente que estiver disposta a me contratar, eu vou aceitar porque eu não tenho cliente ainda. Essa é uma visão, esse é um entendimento que é muito prejudicial para o negócio, para o seu negócio. Você nunca deve pensar dessa forma, porque se você pensar assim, você vai acabar se tornando um consultor muito generalista, muito que presta um serviço que é muito comum a qualquer outro consultor, qualquer outra pessoa. Ou seja, você não vai saber ir a fundo, né, e ir ao encontro das reais necessidades do seu cliente. Quando você é específico naquilo que no seu segmento de cliente, você vai poder gastar tempo e se dedicar a conhecer bem esse cliente, né? Esse grupo de clientes, né? Ou seja, você vai conhecer as suas dores, né? Aquilo que incomoda aqueles clientes, né? Aquele grupo de clientes. Você vai poder conhecer os desejos, né? Aquilo que eles têm de objetivos, né? Que eles gostariam de alcançar e por algum motivo ainda não conseguiram alcançar, né? Então, as ambições que eles têm, aquilo que impede, né, os obstáculos que eles têm na caminhada deles, de desenvolvimento do negócio deles. Então, se você olha para o mercado como um todo, dizendo assim, vou atender qualquer tipo de cliente, você não vai ter condições de conhecer tão profundamente todo o mercado, todos os clientes, todas as empresas, né? Mas se você define um nicho bem específico, e quanto mais específico melhor, você vai poder se especializar naquele nicho, sabendo exatamente o que se passa na realidade, né, no dia a dia, na vida daquele cliente. A dica que eu quero deixar aqui, na hora que você for definir o seu segmento de cliente, seja bastante específico. Para você ser bastante específico, você tem que começar do mais abrangente e ir afunilando. Ou seja, você vai começar. A primeira coisa que você tem que definir como consultor é que tamanho de empresa, cliente, você quer trabalhar. Então você vai trabalhar com empresas que são empresas clientes, né? Eu me refiro empresas que são grandes empresas, ou você vai trabalhar com médias empresas ou pequenas empresas. Então, o primeiro ponto que você tem que definir é isso. Qual o tamanho de empresa cliente você quer atuar? O segundo ponto, depois que você definiu isso, é definir qual segmento de mercado você vai atuar. Nessas empresas, você vai atuar com, por exemplo, comércio varejista, ou você vai atuar com indústria, ou você vai atuar com prestadores de serviço, né? Empresas prestadoras de serviço. Esse é o segundo ponto que você tem que definir. E aí, definido esses dois pontos, você tem que definir o terceiro ponto, que qual ramo de atividade que você vai atuar, com quem que você vai atuar. Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Imagina que você definiu que você quer atuar com pequenas empresas. Então, você já descartou as grandes e médias empresas, porque você vai focar em pequenas empresas. E aí, digamos que você defina que você quer atuar com comércio, empresas de comércio varejista. E aí, então, você já tem pequenas empresas do comércio varejista. E aí falta, então, um ramo. Qual ramo de atividade que você vai trabalhar? E aí, imagino que você defina, por exemplo, farmácias e drogarias. E aí, então, você está sendo bastante específico. Você vai atuar com pequenas empresas do comércio que são farmácias e drogarias. E aí, você focando e sendo bem específico assim, você pode agora se dedicar a entender profundamente esse cliente, né? Esses clientes que são de farmácias e drogarias. E aí, você vai saber todo aquele perfil desse cliente, né? Como eu falei antes, as suas dores, ambições, desejos, os resultados que eles gostariam de obter. E aí, inclusive, saber qual é o que se passa de fato na mente, o que esses empresários desses negócios, o que incomoda eles, o que está passando na cabeça deles.
Isso é importante porque quando você tiver um contato, o primeiro contato com esses clientes, você vai saber como abordar esse cliente. Você vai ter uma conversa que vai ser bem alinhada com o dia a dia, com o que passa realmente na cabeça desses clientes. Você não vai estar falando de coisas que são altamente estranhas ou, por exemplo, muito distantes da realidade desses clientes. Mas você vai estar falando com o mesmo vocabulário, falando dos mesmos assuntos que são importantes para aqueles clientes. Então, mesmo que você ainda não tenha vendido nenhum serviço, né, com esse cliente, você já começa a desenvolver com ele uma relação de identidade, né, um com o outro. Ele começa a se identificar com você e perceber que você sabe o que você está falando, que você conhece a realidade dele, que você sabe o que ele precisa, porque ele consegue identificar na sua conversa os mesmos assuntos que perfazem, né, o dia a dia dele, né, do cliente. Fazendo assim, conhecendo bem o cliente nesse nível de detalhe, nesse nível de profundidade, o que vai acontecer é que você vai trazer para você autoridade naquele assunto, naquele mercado, naquele nicho de mercado que você está atendendo. Então, como eu falei, mesmo que ainda você não tenha sido contratado para fazer consultoria com esses clientes, você já começa a gerar identidade com eles, né? E muito mais quando você for contratado. À medida que você começar a executar trabalhos para esse nicho de mercado, que você foi bem específico na hora de selecionar, né, o seu segmento de clientes, você vai se tornar cada vez mais conhecedor das necessidades e da realidade desses clientes. E à medida que você se torna mais conhecedor, você se identifica cada vez mais com eles. E aí, então, consequentemente, o cliente vai olhar para você e reconhecer você como alguém que tem autoridade naquele assunto, naquela prestação de serviço, porque vai ao encontro das necessidades dele. E um cliente desse ramo vai falar para outro colega, né, do mesmo ramo, dizendo que você tem, de fato, você sabe o que você está falando, que você entende eles profundamente e que vale a pena contratar o seu serviço. Ou seja, ao invés de você ter que ficar indo atrás de oferecer o seu serviço, o próprio cliente vai querer contratar o seu serviço porque ele vê que você tem a resposta para o problema dele, né, para aquilo que ele necessita. Então, isso é muito importante. Na hora de definir o segmento de cliente, seja bastante específico. A segunda parte, né, do Canvas, e que eu quero destacar aqui, é a proposta de valor. E por que ela é a segunda e por que ela é importante? Ela é a segunda parte que a gente planeja, porque é impossível você definir valor, uma proposta de valor, se você não conhece muito bem o seu segmento de cliente. Se você, então, conhece profundamente o seu cliente, aquele nicho de cliente, né, o seu segmento de cliente, você vai poder oferecer um serviço de consultoria que, de fato, vai ao encontro das necessidades do cliente. Você vai poder propor soluções, resultados para o cliente. Você não vai oferecer simplesmente um serviço de consultoria. Você vai oferecer para o cliente um benefício que ele deseja tanto, né? Uma transformação que ele precisa, que ele quer tanto, né? Ou um resultado, né, que ele espera tanto. Ou seja, o foco não está no serviço em si, não está na técnica que você vai utilizar. Não importa se você vai utilizar as técnicas mais modernas, se você vai fazer esse ou aquele trabalho, como que vai ser o processo do seu trabalho. Isso não passa na cabeça do cliente, não é isso que ocupa a mente dele, não é a preocupação maior dele. O que ele se preocupa é em obter os benefícios que ele precisa, obter aqueles resultados que ele precisa e que ele tanto deseja. Então, você vai oferecer para esse cliente não um serviço, mas sim esses benefícios. Eu posso te levar àquele resultado que você tanto deseja. Isso sim vai ser de grande valor para o cliente. Por isso que é uma proposta de valor, não é uma proposta de serviço, mas é uma proposta de valor, porque você está propondo para o cliente algo que ele deseja muito, que tem muito valor para ele. Então, a dica é:
Na hora que você está definindo, né, a sua proposta de valor, você precisa focar nos benefícios, né, nos resultados ou transformação que você vai trazer para o cliente. Não foque nas técnicas, não foque no processo ou o caminho que você vai tomar para chegar até lá, ou a ferramenta que você vai utilizar para chegar até lá, mas foque sim no resultado final que você pode trazer para o cliente. E esse resultado tem que ser um benefício, né, um resultado ou uma transformação que o cliente deseja, que tem valor para o cliente. Presta bem atenção nisso. Cuidado para você não oferecer para o cliente um benefício que você acha que é legal para ele, que é importante para ele, porque você julga ser importante. É importante para você, então certamente vai ser para o cliente. Não é verdade, não é assim. Nem sempre é assim. Pode até coincidir, mas não é assim normalmente. Você precisa saber o que é importante para o cliente. Então você precisa ouvir e entender. Por isso que a primeira parte, definir o segmento de cliente é tão importante. Sem isso, você não consegue fazer a sua proposta de valor, porque você precisa primeiro analisar e entender muito bem as necessidades, as dores, os objetivos que os seus clientes têm, para então poder oferecer alguma coisa que seja realmente de valor para esse cliente. Por que é importante que seja assim? Se não for assim, você vai oferecer simplesmente um serviço de consultoria comum, como qualquer outro consultor, qualquer outra pessoa poderia oferecer. E se é um serviço comum que não evidencia os benefícios que o cliente deseja, esse cliente não vai estar disposto a pagar um preço alto por esse serviço, mas ele vai querer pagar o menor preço possível para ter aquele serviço, porque é um serviço comum que ele pode contratar. Se não contratar de você, ele contrata com outro ali da esquina que vai dar o mesmo resultado. Agora, se você traz um benefício que é muito importante de valor para o cliente, do ponto de vista do cliente, ele vai estar disposto a pagar um maior valor, um maior preço, né, pelo seu serviço, porque você está vendendo para ele não um serviço de consultoria, mas uma transformação que é muito importante, que o cliente deseja muito. Então, ele está disposto a pagar mais por aquele serviço. Veja que é muito mais do que você tentar, ao invés de você ficar tentando empurrar goela abaixo, né, tentar vender um serviço de consultoria, eu preciso vender minha consultoria para o cliente, vai ser o contrário. O cliente, ao ter contato com você, ao ouvir a sua conversa, ouvir o que você está falando, quando ele perceber que você entende ele tão profundamente e que você sabe o que você está falando, que você tem uma solução, a resposta para as necessidades dele, ele vai querer te contratar. Então vai partir dele o desejo de contratar o seu serviço. O esforço de venda da parte do consultor vai ser muito menor, porque é muito mais fácil você vender alguma coisa que o cliente já está precisando e querendo muito, do que você vender uma coisa que ele não dá tanto valor, né? Então, essa é a importância, né? Preste bem atenção nisso. Seja específico na definição do seu segmento de cliente e foque nos benefícios na hora de definir a sua proposta de valor para esse cliente. Então, só para a gente relembrar aqui o que eu falei nesse vídeo, né? Eu falei que esse tempo que a gente está agora, de fim de ano, início de novo ano, é o melhor momento para a gente parar e planejar, porque a gente sente que está fechando um ciclo e começando um novo com novas perspectivas. Então, pare, gaste um tempo, que vai ser muito importante você planejar o seu negócio daqui para frente, para que você possa alavancar e ter o caminho, né, para você levar o seu negócio de consultoria para um outro patamar. Falei aqui dos benefícios, né, o que é o planejamento e os benefícios que ele traz, e destaquei dois benefícios importantes. O primeiro que eu falei, que é a sua oportunidade no planejamento de diagnosticar a sua situação atual. E para fazer isso, é importante que você levante, então, os seus ativos, aquilo que você tem disponível para usar no seu negócio, os seus pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças que o seu entorno, né, o ambiente onde você está,
apresenta para você. Depois de diagnosticar a sua situação atual, eu falei que é importante você definir estratégias para alavancar o seu negócio, tomando como base aquilo que você identificou no seu diagnóstico da sua situação atual. E aí você precisa então fazer 3 perguntas básicas, né? Como que eu posso aproveitar a meu favor, né? Aproveitar a favor do meu negócio os meus pontos fortes e os ativos que eu tenho disponível? A segunda pergunta que você tem que fazer na hora de definir as suas estratégias é como que eu posso reduzir os pontos fracos, né, que eu tenho. E a terceira pergunta é como aproveitar as oportunidades que o mercado, o ambiente externo me apresenta e como eu posso reduzir o impacto das ameaças, né, que esse mesmo ambiente externo me apresenta. Como eu posso me proteger, né, dessas ameaças. E por último, eu falei que é importante então você planejar a forma de fazer. Você pode utilizar então o Business Model Canvas, onde você vai ter uma visão geral de todo o seu negócio e planejar todo o seu negócio, né? Das 9 partes que tem o Canvas, eu foquei em 2 partes, as 2 primeiras, né, que são o segmento de cliente e a proposta de valor. Quanto ao segmento de cliente, eu falei que é importante você ser bem específico para que você possa se especializar e conhecer com profundidade esse segmento de cliente. E com relação à proposta de valor, eu falei que é importante você focar nos benefícios que você pode trazer para o cliente, né? Os resultados que você pode trazer para o cliente, porque é isso que ocupa a mente do cliente, né? Desses clientes que estão segmentados nesse segmento de clientes que você definiu que quer trabalhar. E aí, o que você achou do conteúdo desse vídeo? Te ajudou? Então não deixe de comentar aqui. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou de outros relacionados à consultoria empresarial, não deixe de seguir a gente aqui no canal, porque a gente está sempre postando assuntos relevantes dessa área, porque aqui a gente ajuda você a construir uma carreira de consultoria lucrativa. Então, até a próxima!